Janja na Folha de São Paulo. O que mais me chamou a atenção foi ela dizer que vamos combinar que eu sou inteligente e que eu tenho bom senso. Imagina se eu fosse dizer para vocês que eu sou inteligente. Meu Deus, vão me dizer assim, você é um cabotino. Porque eu poderia dizer para vocês, eu sou burro. Né? Como disse o filósofo grego, eu só sei que nada sei. Essa é a forma de a gente saber. Vocês lembram do Vinícius de Moraes? O homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo não diz. Bom, mas ela passou a ideia de que quer um regime chinês aqui para a rede social. E vocês sabem como é o regime chinês, né? Está querendo isso. Censura. E ela lá na China, segundo, dizem que foi uma senhora que passou a notícia. Pelo menos eu li isso no Estadão. Aí eu acho que a única senhora presente, além da Janja, era a ministra do Planejamento. Tá? Insinua-se, né? Mas aí diz que ela falou que a direita tomou conta do TikTok aqui, por isso que tem que resolver o assunto. Ou seja, não é uma questão de proteger crianças, mulheres, adolescentes, não, é uma questão do ano que vem tem eleição e sabem que a direita é mais poderosa na rede social, portanto tem que censurar a rede social e, pelo que eu vi, o Ministério já chegou a um acordo sobre fazer um projeto de lei para emendar o Marco Civil da Internet, que foi sancionado por Dilma, foi muito discutido no Congresso e está em vigor, está vigente desde 2015. Esse é o marco que existe. E querem fazer uma espécie de censura prévia, como fizeram com a Cruzoé, né, que quando botou aquela capa de o amigo do meu pai, algo assim. É a tentativa de esconder, né? Ela chegou a perguntar, né, disse que lá na China dá prisão quem não obedece o regulamento da rede social. E aí perguntou, por que é tão difícil falar nisso aqui? Porque aqui é democracia, lá não é. Aí fica difícil de falar em censura, prisão por ouvir. É aquilo que o ministro Alexandre de Moraes disse certa vez, que quem não quiser ser criticado, satirizado, ironizado, que não entre na vida pública. A pessoa pública está sujeita a isso. Faz parte da liberdade. E é muito melhor a liberdade. Deixa falar, é muito melhor. Tem a lei, já tem no Código Penal calúnia, injúria, difamação. Agora, eu vejo no editorial, nos editoriais de hoje, dos dois principais jornais de São Paulo, dos principais do país, o Estadão e a Folha de São Paulo, se horrorizando com a censura imposta a uma repórter e a Zero Hora, que revelaram o escândalo do contra-cheque de uma desembargadora do Rio Grande do Sul. Impuseram 600 mil de indenização e tal. E os editoriais dos dois jornais lamentando isso. Ah, é? Por que ficaram em silêncio até agora? Com as outras censuras? Será que descobriram, na sua ingenuidade, que a censura se generaliza, é para todo mundo? É como um dilúvio que vai pegar todo mundo que está na superfície da Terra, né? Ou que pegou lá atrás, segundo a Bíblia, né? Pega todo mundo. Assim como ingenuidade quer impor censura na rede social com um projeto de lei. Ok, vão impor no ano que vem. Mas se eleger o outro lado, dentro de 2 anos o outro lado vai aplicar naqueles que fizeram a censura. Isso não é liberdade. Liberdade é para todos os lados, todas as ideologias, todas as doutrinas, todos os partidos, todas as ideias. Isso é liberdade. Além disso, aplicar aqui o que tem na China não dá.
porque diz que é vedado, a Constituição diz, sabem o que é a Constituição, né? Tem gente que não sabe mais, que esqueceu. A Constituição diz, no artigo 220, não sei se é no parágrafo 2º, diz é vedado todo e qualquer tipo de censura artística, ideológica e política. Né? E está lá o Código Penal para processar alguém por calúnia. Aliás, Aldo Rebelo, que citou a palavra censura, provocou, parece um gatilho. Né? Isso é coisa bem freudiana. É uma palavra que provoca um gatilho, provoca um tiro. O ministro Alexandre de Moraes reagiu imediatamente, ameaçando com prisão Aldo Rebelo. Esse democrata, nacionalista, o maior defensor da Amazônia que temos hoje, cuja admiração nacional é uma questão unânime, ameaçado de prisão, porque o juiz resolveu interpretar o que estava ouvindo da testemunha. Perguntou uma coisa para a testemunha começou a explicar e foi interrompida. Inclusive, é falta de tato. Por isso que eu disse como é bom ter juiz de carreira, porque o juiz de carreira sabe muito bem que é bom deixar a testemunha ir falando, porque pode contar fatos relevantes que nem haviam sido perguntados. Né? Mas interrompeu e ele respondeu que, olha, eu estou interpretando os fatos, nada de censura. E falou em censura, disparou. E Aldo Rebelo, inclusive, lembra, né, da condenação de Carla Zambelli, por exemplo, dizendo que não está condenando Carla Zambelli, está condenando quase 1 milhão de eleitores dela à perda do voto. Quando deveria julgar o fato em si e puni-la pelo fato em si. Mas o mandato é dos eleitores. É por isso que existe o artigo 53, que diz que eles são inimputáveis, invioláveis por quaisquer palavras. Porque não é a pessoa, não é o representante, são os representados, os milhares ou milhões de representados, que são a origem do poder. É dar voz à origem do poder. É tão simples entender democracia, mas parece que faz parte da natureza das pessoas não entenderem. Agora mesmo, esses advogados da esquerda, tal, prerrogativas, acionaram a Procuradoria-Geral da República contra a deputada Bia Kicis, porque ela, na Comissão de Constituição e Justiça, falou sobre mudanças lá no processo do Ramagem, do Alexandre Ramagem. Então, olha só o que dizem os deputados, os advogados, que o que ela disse, as explicações dela extrapolam os limites da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar. Gente, ponha mais um neurônio na sua cabeça para poder ler o que está escrito na Constituição. São invioláveis por quaisquer palavras. Que história é essa de limite? Não tem limite. Quaisquer palavras. Meu Deus do céu. Eu acho que o problema é falta de neurônio. De Brasília, Alexandre Garcia.